Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, num clima de carnaval, mas sem carnaval. Hoje a gente começa o dia falando sobre o mercado de suínos, que em janeiro sofreu quedas vertiginosas, principalmente o mercado da suinocultura independente. E hoje quem está aqui para trazer mais detalhes sobre uma reviravolta que aconteceu nesse mercado, já que a primeira quinzena de fevereiro a gente viu os preços voltarem a aumentar, né, no suíno vivo, é o Marcos Antônio Esprícigo, que está lá em Santa Catarina. Ele é suinocultor e também proprietário de frigorífico. Então, para trazer para a gente aí uma noção, né, do que acontece desses dois lados da cadeia produtiva. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham pelo site Notícias Agrícolas. Marcos, a gente, como eu comentei, né, a gente teve aí em janeiro quedas vertiginosas por o preço do suíno vivo, principalmente no mercado independente, enquanto os custos de produção subiam também assustadoramente, o suinocultor aí sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, e nas últimas 2 semanas a gente viu aí uma mudança completa, né, os preços começando a se recuperar, principalmente quando a gente olha aqui para as praças aqui do sudeste do Brasil. Você, como suinocultor e dono de frigorífico, o que aconteceu? Em que parte da demanda houve essa melhora? Foi aqui no mercado interno? Foi no mercado externo? O que houve para acontecer essa reviravolta? Letícia, vamos dizer o seguinte, na realidade o mercado de suínos ele já veio dando umas derrapadas, né? Lá no dia 20 de novembro, né? Aí nós tivemos foi onde que o preço do suíno começou a dar sinais aí, o mercado de suínos, que talvez nós teríamos um consumo menor, um consumo interno menor, ou estoques muito bons por parte das nossas indústrias, dos nossos transformadores, né? Começou lá em novembro. Depois, em dezembro, aí a gente conseguiu retomar altas de preços de suínos em função das festas de Natal. E aí, em janeiro, vem aquela ressaca, né? É normal isso. Aí nós temos um problema do consumo interno. Nós tivemos, em janeiro sempre tem mais gastos no início do ano. E também vamos analisar o seguinte, né? Janeiro sempre foi assim. A primeira semana ela reflete ainda alguns dias de dezembro. Depois é onde que nós sentimos o baque, que caiu muito o preço dos suínos, e agora a gente está conseguindo voltar ao mínimo de realidade, Nós estamos longe ainda do custo do suíno, nós estamos longe ainda da realidade dos preços que nós tínhamos lá em outubro, não é, Letícia? Então, o que a gente sempre atribui a tudo isso, né? Suinocultura, agricultura, quase tudo, né? É regra, oferta e demanda. A demanda ela ficou um pouquinho comprometida no mercado interno devido às questões nossas, economia. Isso foi acontecendo. As indústrias apostaram muito lá por outubro em bons estoques de carnes, e aí foram vendo que dezembro não teve aquela reação esperada, né? E então, até a gente conseguir regular esse mercado, regular aquele estoque que essas indústrias tinham se preparado, nós passamos dezembro, janeiro e agora fevereiro para a gente começar a retomar, né? Então agora começou também, quer queiram ou não, devido à pandemia, começou em alguns estados, o próprio São Paulo também, essa questão da retomada de algumas atividades, até aulas, né? Tudo isso contribui e influencia para um aumento de consumo. Então, os preços que nós tivemos em janeiro também não eram preços reais, era um preço bastante deprimido em função do alto estoque de matéria-prima que as indústrias tinham. Então, tudo isso a gente enfrentou, foi difícil, né? Mas agora a esperança é que comece a ter uma retomada em função da economia própria estar girando, né? A economia devagarinho vai retomando,
e a nossa expectativa. Porém, essa questão da pandemia preocupa muito, né? Nós temos estados, nós temos regiões aí que realmente estão em situações complicadas e vamos ter que ir dosando tudo isso semana por semana para a gente ter uma avaliação melhor do mercado, né? E Marcos, durante esse período, né, que a gente teve o preço do suíno caindo muito, principalmente agora em janeiro, né? Se a gente viu lá no começo de novembro algumas praças aí com suíno vivo quase a R$ 10 o quilo, e aí em janeiro a gente teve quedas chegando praticamente a R$ 5,50, R$ 6, 6 e alguma coisinha, né, o quilo. Como que ficou essa questão da venda dos suínos? Houve algum desespero por parte do suinocultor vendendo os animais mais leves, tentando aí esvaziar um pouco, tirar um pouco de espaço da granja para evitar um pouco de custo de produção, já que também a gente tinha aí, continua tendo inclusive, né, o preço de milho e farelo de soja muito alto. Como que foi aí como que foi a operação por parte do suinocultor nesse momento de maior aperto que foi aí em janeiro? Muito bem, Letícia. Infelizmente, essa é uma situação que a gente já comentou em outra entrevista também, né? É um puxão de orelha que a gente precisa dar para o nosso suinocultor. O suinocultor não precisava ter entrado em desespero como entrou. Se não tivessem o suinocultor, a culpa é nossa. Nós temos que atribuir a culpa a nós, suinocultores, pela nossa falta de organização, pela nossa falta de gestão. Está faltando muito gestão dentro da propriedade do produtor, né? O produtor teve um ano, 2019, 2020, foram anos de recuperação, e aí na primeira queda, ou no primeiro momento que a suinocultura dá uma balançada, vem o efeito manada, que eu sempre falo, né? Todo mundo começa a vender, por mais que a gente tente se organizar dentro das associações, dentro das entidades, dentro das bolsas, pedindo para o produtor que tivesse calma, paciência, mas o produtor, aí o que faz? Ele abre as porteiras. Tivemos produtores aí vendendo suínos com 75, 80 quilos e não precisava disso. O produtor estava capitalizado, tinha ganhado dinheiro, tinha conseguido fazer um pequeno estoquezinho de matéria-prima, ele não precisava ter feito isso. Nós sabemos que essa ressaca de janeiro, ela é normal, ela acontece isso. Então, a culpa é nossa mesmo, de produtores que não sabemos nos organizar em cima disso, infelizmente. E o produtor entrou em pânico, sim, principalmente e sendo o produtor do mercado independente. E Marcos, também era sobre isso que eu queria falar, assim, né? Esse desespero somado a essa questão dos custos de produção, né? Você falou que tinha aí alguns produtores um pequeno estoque. Os produtores, eles têm conseguido administrar bem essa questão de manter, fazer alguma posição aí para milho e farelo de soja. Quando o preço dá uma caidinha, a gente viu os preços cederem um pouquinho no final do ano, né, principalmente para o milho, começo de janeiro, depois voltaram a subir. Os produtores, eles estão conseguindo se adequar um pouco mais a essa nova realidade ou ainda não, seguem comprando da mão para a boca? O produtor que tem um mínimo de gestão, um mínimo de organização, ele fez isso sim. O produtor teve condições de fazer isso. Como eu falei, nós tivemos, não podemos negar que nós tivemos no ano de 2020, de 2019 para frente, nós tivemos momentos bons dentro da suinocultura. Se o produtor não conseguiu se organizar nesse momento aí, ele que vai lá e fecha as portas da sua granja e pare tudo, né? Pare tudo, porque se ele não conseguiu, num momento desses, ter uma organização, dele ter um mínimo possível de estoques, ele tem que vir para dentro da propriedade dele e ver o que está acontecendo com ele, né? Então, o produtor que conseguiu se organizar e tal, ele fez um estoque, conseguiu comprar, tiveram momentos que o produtor conseguiu comprar, apesar dos altos custos, né, da realidade dos custos que todos nós discutimos, todos nós acompanhamos, até no próprio site Notícias Agrícolas, né, o custo está bastante alto, sempre esteve muito alto, de agosto para frente, julho para frente, julho de 2020 para frente, os custos ficaram muito altos, né? Mas o produtor teve oportunidades e teve condições, sim, de formar um estoque. Certo.
E Marcos, agora com essas altas que a gente teve, ainda que bem incipientes, né, e que a gente está longe, como você comentou, do preço que se tinha para o suíno vivo lá em novembro, né, que estava quase batendo a casa dos R$10. Como que está a relação de troca, né? Como que está a relação com os custos de produção? O produtor, o suinocultor, ele está trabalhando no prejuízo ou não? Agora, com essas recentes altas, está conseguindo dar uma empatada? Como é que está essa questão? Na realidade, essas altas que nós tivemos, né, Letícia, foram nessa última semana. Então, nós temos São Paulo com R$8. O mercado de São Paulo sempre é um grande balizador do mercado independente. Minas Gerais 7,60, Santa Catarina 7,60. Então, essas altas são das últimas semanas, né? Nós temos uma realidade de preço de milhos aqui na região sul, né? 85, 87, nós tivemos produtores pagando até R$90 a saca. Farelo de soja, 3.200, 3.300 e ainda com uma dificuldade que não se encontra o farelo de soja. Esse é um problema muito sério. Estamos praticamente voltando às épocas dos anos 80, quando nós tínhamos a economia, que nós tínhamos os ágios. Nós estamos chegando quase numa situação dessa. Você quer produto, vai ter que pagar um ágio para ter o produto, principalmente farelo de soja. Então, o momento ele é delicado, nós estamos muito longe da realidade de custos. Se em outubro nós tínhamos o suíno quase chegando a R$10 em São Paulo e o milho estava em uma faixa de 75, 80, nós tínhamos uma margem razoável, agora com 7,60, R$8 e o preço do milho 85, R$90 em algumas praças, farelo de soja R$3.300 a tonelada, R$3.000 a R$3.300, nós continuamos no vermelho e é sabido de todos nós e os grandes especialistas repassam essas informações, que esse ano vai ser um ano preocupante na questão de custos. Preços de suínos nós vamos ter demanda, a China vai continuar pegando, acredita-se que vem assim ainda anos bons de exportação esse ano e o próprio ano que vem. Mas fica um sinal de alerta muito grande e essa relação troca nesse momento, Letícia, ela está bastante complicada. Nós estamos aí iniciando a safra de verão aqui, principalmente nessa nossa região do meio oeste catarinense. Milho muito ruim, tivemos o problema da tal da cigarrinha aí, complicando tudo isso. E a qualidade do milho também vai ser muito ruim. Então, os custos estão altos e a tendência até a safrinha serão de custos altos. Então, até lá, a relação troca, mesmo que o suíno esteja agora em recuperação e comece, mas ele também vai ter uma escalada devagar. Nós temos que ir dosando esse mercado interno, as exportações têm que ir surgindo, elas estão surgindo, estão aí, estão vindo, apesar que em janeiro nós tivemos números menores, né, Letícia, em exportações. Então, ele é um momento bastante delicado e o produtor tem que ficar bastante atento. Falando agora do lado como proprietário de frigorífico, Marcos, em janeiro, né, com aquelas frequentes quedas nas bolsas de suíno independente, muitas lideranças comentavam conosco aqui no Notícias Agrícolas que a justificativa para os frigoríficos para não entrar em acordo ou para não haver um aumento no preço pago pelo suíno vivo era a dificuldade de haver um repasse no preço da carcaça suína, né, do animal abatido, de não conseguir fazer aumentos, né, para o atacado e para o varejo. Como que está essa situação agora, né, como frigorífico? Vocês estão conseguindo escoar bem essa mercadoria? Como que está aí essa situação do mercado lá para a ponta consumidora? Sim, nessas últimas 2 semanas, Letícia, nós temos 2 semanas e meia, é justamente isso, o sinal de melhora no preço do suíno é consequência, né, dessa demanda melhor. Então, aí as indústrias começaram a ser mais receptivas, porque nós passamos aí praticamente todo o mês de janeiro, que nós tivemos clientes que praticamente não compraram nada, né? Muito menos da mão para a boca, muito menos do que isso, né? Aguardando, na dúvida e tal, e agora então começou esse processo dessa demanda melhor, né? Então isso tudo gera
um pouquinho mais de tranquilidade. O frigorífico, por sua parte, é para ele poder rodar, para ele conseguir, porque o frigorífico tem os seus custos fixos, tem aí seus funcionários. Se ele não abater, o que ele vai fazer? Ele teve que reduzir suas margens praticamente a zero para tentar manter, então, pagar esses custos fixos, que são principalmente a mão de obra, né? Então, o frigorífico teve que reduzir praticamente todas as margens, ficar sem margem nenhuma, trabalhar praticamente no negativo também, vamos assim falar a verdade, né? E agora, então, que começa a se ter essas expectativas com esse consumo melhor, então está começando a roda a girar um pouquinho melhor, né? Essa é uma expectativa que a gente tem também agora para os próximos meses, né? E é isso que eu ia te perguntar, Marcos. A gente está aqui, né, marcando a virada da quinzena, né, para a segunda quinzena de fevereiro. A gente tem aí o feriadão do Ano Novo Lunar lá na China, que está em andamento. Qual que é a perspectiva para o mercado de suínos? A gente deve voltar a ter exportações um pouco mais consistentes para conseguir escoar um pouco dessa produção brasileira. Aqui no mercado interno, a gente tem a população sendo vacinada, o que dá uma esperança de que em breve a economia deva retomar, ainda que aos poucos, mas ao mesmo tempo a gente tem essa dúvida sobre a continuidade do auxílio emergencial. Então, o que a gente pode esperar aqui, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo? O mercado externo, o que a gente vem acompanhando é que ele vai ter a sua retomada, né? Tem esse processo desse feriado lunar aí do japonês, da China também, como um todo, né? E então existe uma tendência agora de passagem disso, da retomada. Tanto é que a gente observa as grandes agroindústrias que exportam, né? Formando estoques, nos procurando, né? Então significa que existe uma tendência de melhora nas exportações. Todos estão apostando e se preparando em cima disso. O mercado interno, nós temos ainda essa semana, temos em algumas situações alguns feriados atrapalhando um pouco. Hoje mesmo em São Paulo nós temos aí situações de comemoração do Dia do Açougueiro, né? Então já é um pouquinho mais calmo hoje e amanhã. Mas a grande tendência das próximas semanas aí é de retomada de preços e continua em evolução o preço. Existe uma expectativa, nós estamos em Santa Catarina agora com 7,60, semana que vem de nós já estarmos nos R$ 8,00 o preço do suíno. Tudo isso, né, sempre atrelado à oferta e demanda. Pelo lado da oferta de animais, tendo em vista essa questão de custos, dificuldade de matéria-prima agora nesse momento, né? Nós não temos suíno sobrando, não temos animais pesados, pelo contrário, eu vejo por mim, pela minha produção, e a gente conversando com todos os demais produtores, né? Nós temos uma queda de preço, de pesos aproximada de dia 15 de dezembro até hoje, nós temos uma queda de 10 quilos, 10 a 12 quilos a menos por animal. Então, nós não temos animais sobrando. Essa foi a principal situação, ou vamos dizer assim, a principal motivação para o aumento dos preços que nós tivemos. Claro que começou a girar a economia, como a gente falou, e tal, aquelas expectativas melhores, né, em termos de consumo, mas nós tivemos duas situações. Essa da demanda um pouquinho melhor no mercado interno, e também nós tivemos uma oferta menor por parte do setor produtivo, Letícia. Certo, Marcos, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Ok, nós agradecemos e estamos sempre à disposição também, Letícia. Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Antônio Sprícigo, lá de Santa Catarina, ele que é suinocultor e também proprietário de um frigorífico, trazendo detalhes para nós aqui do Notícias Agrícolas a respeito do atual cenário de mercado, tanto para a questão do suinocultor, como também a questão da demanda, né? O que vem para frente ali depois do processamento, do abate, então, portanto, da carne suína. Segundo o Marcos, em janeiro, quando houve, naturalmente, né, em janeiro, há uma queda no consumo, né, a população já está naturalmente menos descapitalizada,
descapitalizada por causa dos impostos, IPVA, isso naturalmente, sazonalmente já há uma queda no consumo. Esse ano, por ser um ano de continuidade da pandemia, essa queda no consumo foi um pouco maior, então os preços pagos ao suinocultor caíram vertiginosamente. Mas, por outro lado, segundo o Marcos, o suinocultor também entrou em desespero, começou a vender os animais mais leves e isso pressionou ainda mais para baixo o preço pago pelo suíno. Mas, de acordo com ele, agora em fevereiro, houve um aumento na demanda interna e também uma melhora nas exportações, e isso também contribuiu para a melhora nesse preço pago ao produtor. E também não há, segundo o Marcos, uma oferta muito grande de animais nas granjas, né? Os animais, desde dezembro para cá, segundo ele, houve uma queda, uma média aí de 10 quilos por suíno. Então, não tem suínos tão pesados nas granjas, não há uma oferta de carnes muito grande. E isso, agora, por sua vez, ajuda a trazer os preços um pouco mais para cima, mas ainda assim os preços pagos ao produtor não condizem com os custos de produção e o suinocultor continua trabalhando no vermelho. E, segundo Marcos, esse é um ponto de atenção e de preocupação para o suinocultor, que pensa, né, a projeção é de ter um pouco mais de folga depois da safrinha, mas isso também ainda é incerto. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.